Não, não muito não. Só uma pessoa. Só uma pessoa. Débora, bom dia. Você está me ouvindo? Está me ouvindo? Alô? Alô, belezinha? Tudo certo por aí? Tudo certo também. Vamos esperar chegar mais gente, então, para a gente começar. Tá legal? E, enquanto isso, eu vou testando outras coisas aqui. Ô, Zé, o exercício que você tinha passado, Peraí, deixa eu aumentar aqui o volume do... Pronto, pode falar. o exercício que você tinha passado para entregar, acho que dia 13, alguma coisa assim, Tá. certo? Eu enviei ele fora só para você ter uma noção de que a hora que eu tô mexendo no RStudio, Uhum. você tinha colocado lá, a gente fez a equação, ok. Aí depois dessa equação a gente foi dar nome de pH das linhas lá. A hora que eu coloco a vírgula para indicar o pH na equação, ele me dá erro. Vírgula que você fala é o quê? É vírgula de um número? Não, tipo, eu coloquei a equação. Aí depois dessa equação você colocou vírgula, pH 14, alguma coisa assim, para dar um nome no gráfico, certo? Ah. Essa Tô vírgula tentando para lembrar, mas separar a tudo bem depois. equação. É a A vírgula que vírgula para separa a separar. função, né? Ela separa a Isso. função. Tá. Ela tá dando um erro. Até mandei só para Tá. fora do negócio, pra você ver que no print mesmo tem um tanto de erro que eu tento colocar. Aí eu não sei o que eu fiz depois, que não sei se eu pus ponto só, sabe? Aí ele deu certo. Tá, a gente vai ter que esperar então um pouco. Esperar não, eu vou ter que ver isso direitinho. E outra coisa também é a seguinte, deixa eu dar as boas-vindas aqui ao Eduardo, que está acabando de chegar. Aqui, ó. Eduardo, se estiver me ouvindo, bom dia, viu? Meu nome é Zé Maurício. Se você puder confirmar que você está me ouvindo, eu te agradeço, tá? Por chat ou por áudio. Débora, a gente vai ter que fazer alguns encontros, talvez um por semana, pelo menos, para a gente começar a trabalhar essas dúvidas de manipulação do aplicativo mesmo, sabe? Então, dependendo da instalação, eu sei que às vezes não é vírgula, é um ponto e vírgula para algumas coisas, muda, não, tanto de versão Então, quanto aí eu fui tentando, eu coloquei, É. a hora que eu coloquei o ponto deu certo, entendeu? Tem umas coisas meio chateadas. Ah, você colocou o ponto, deu certo. Dá raiva, não dá raiva? Sim, Porque parece daí assim. eu tava colocando, tipo, você tava colocando as vírgulas, eu fui pondo, só que toda vez que eu apertava o Enter para completar, ele dava erro. Aí a Sabe hora que eu deve troquei por ponto... Tá. Então, se você trocou por ponto e deu certo, desculpa eu te cortar, né? Se você trocou por ponto e deu certo, então nem é uma coisa do RStudio, é a configuração de como o Windows ou outro sistema operacional ele percebe a divisão de valores.
Então, às vezes ele está formatado para perceber a divisão, por exemplo, de 5,3 como 5, e às vezes como 5 ponto. E a separação entre valores como sendo por ponto e não por vírgula. Aí ela é invertida. Aí depois deu certo mesmo. A última vez que eu mexi com Windows, mais ou menos, foi com o Windows XP, que é bem antigão. E eu me lembro que tinha um negócio, quer dizer, eu mexo com dos meus meninos aí, né? Às vezes Windows 7, Windows 10 e tal. Mas eu sei que tem um Windows, um lugar chamado configurações regionais. Pelo menos esse era o termo que tinha antes. E nessas configurações regionais você coloca a vírgula ao invés do ponto, no caso da língua portuguesa. Ou então não mexe em nada, porque está funcionando do jeito que está. E só usar o ponto. Porque senão mais alguém da família vai querer usar o computador e ficar com raiva, por exemplo. Então, aqui, Milena também. Bom dia também, Milena. E assim, a gente precisa começar a botar um pouco mais a mão na massa. Essas videoconferências que eu estou fazendo é porque elas estavam previstas para um encontro que terminaria ontem, né? Hoje é dia 23 ou é dia 24? Agora eu já não sei. Deixa eu ver aqui. 24. Dia 24? Então, elas estão todas com vídeo. Ah, tá. Microfones liberados. Ah, Eduardo. Tá aqui, ó. Peraí, Eduardo. Opa, peraí, Amute. Amute. Ah, tá. É a Eduarda que não quer. Ela tá tudo liberado. Hoje é dia 24. Então, o regime especial de estudos terminou ontem. Então, em princípio, era para todos retornarmos para a sala de aula. Então, dentro desse pressuposto, eu imaginei que... Deixa eu ver, tem um negócio de chat aqui. Deixa eu ver esse negócio de chat aqui. Beleza. Dentro desse pressuposto, eu imaginei que a gente poderia, tendo os momentos presenciais, dirimir qualquer dúvida e executar cada um no seu notebook as várias tentativas e erros de utilizar o software de estatística como ambiente dele, né, que é o RStudio e tal, e aí ia ser mais tranquilo, entre aspas, né? Ia ser um tete-a-tete em tempo real. Bom, está decidido já pelo Consune, foi referendado também pelo colegiado do PPG Biotech, que dançamos todos. A coisa vai para o final de semestre mesmo. Não tem data para retorno às atividades presenciais, né? Enquanto o Estado de São Paulo está falando de talvez voltar aos poucos a 10 de maio, o governador de Minas Gerais está faltando, quer dizer, a Alemanha, não sei se é a Alemanha, algum lugar lá está falando que antes do final de maio ninguém volta, e o nosso Zema aqui deu entrevista anteontem mencionando que provavelmente as escolas em regimes presencial no estado de Minas Gerais, escolas, né? Escolas de ensino médio, ensino primário, elas não deverão retornar em 4 a 6 meses. Então, a universidade segue essa cartilha também com a aprovação do Ministério da Educação. Não há previsão de retorno. Em não havendo previsão de retorno, as nossas atividades vão ser todas por teletrabalho. E, nesse sentido, essas conferências que eu estou idealizando diretamente ao Covid-19, ela tem a intenção da gente, a gente abarcar questões da bioquímica aplicadas para o que a gente está passando, né? Pelo estágio de confinamento. Então, a gente tem essa primeira aqui, que seria um estudo de proteínas do Covid-19, do SARS, porque eles são considerados os alvos principais no momento para se pensar em vacina, por exemplo. Então, como a gente teve ao longo da semana, male e male, né? Ao longo da semana, acho que um pouquinho da semana passada, agora já nem me lembro também, alguns videoaulas de estrutura de proteínas. Então, é interessante a gente lidar. Vamos tentar exemplificar a estrutura de proteínas usando as proteínas que são possíveis alvos de vacina, e inclusive alvos de diagnóstico, não só de vacina, como de diagnóstico. Então, para a semana que vem, por exemplo, está programado que seria um encerramento provável, né? Porque o regime especial de estudo estava deferido para terminar em torno do dia 23, não era necessariamente em torno do dia 23. Então, eu ainda previ uma outra conferência para a semana que vem para a gente discutir os métodos diagnósticos e de interferência, né? Uma vez que você tem um conhecimento estrutural de proteínas e das enzimas envolvidas. E isso é legal. Agora, para frente,
vamos esquecer o Covid que a gente está no meio dele e vamos trabalhar com o que a gente precisa trabalhar. Ou seja, para a semana que vem, essa semana a gente está abordando um pouco as estruturas de proteínas, né? E a videoconferência de hoje com exemplos do SARS-CoV-2. Agora, para a semana que vem, vão ser métodos de proteína que eu acho que podem coadunar. Agora eu estou na dúvida. A professora Jane, não sei se ela está dando aula ou não está dando aula de purificação de biomoléculas. Eu estou nessa dúvida. Alguém me confirma? É isso mesmo. Está dando, né? Ah, não, ela está dando sim, a parte teórica. Então, nessa purificação de biomoléculas, eu quero talvez fazer, não digo um link, mas fazer também um estudo paralelo em que a gente vai abordar os métodos que são utilizados para você purificar proteínas, principalmente, biomoléculas, mas com incidência mais em proteínas, e fazer o estudo da sua caracterização. Inclusive métodos que vocês têm largamente a possibilidade de empregar dentro da infraestrutura da Unifal, caso a gente volte para a Unifal algum dia. Certo? E aí na próxima semana, na semana seguinte, a gente já entra em cinética de enzimas. Quer dizer, a gente segue enzimas. A gente segue mais ou menos o mesmo curso do que está previsto no cronograma. Só que nós vamos ter que mudar mais uma vez esse cronograma para adotar o que hoje eles estão chamando de atividades de ensino continuado, se não me engano. Acho que foi isso que foi aprovado pelo Consune. Atividades emergenciais continuadas. AME. Não, não é? Bom, seja, AEC. Essas atividades emergenciais continuadas, por detrás das linhas é o seguinte, todo mundo dançou, vão ficar em casa trabalhando, então nós temos que reestruturar o cronograma para conceber atividades não presenciais a serem aprovadas pelo colegiado. Isso em todas as disciplinas do PPG Biotech que estão em andamento, certo? Inclusive disciplinas de estágio e atividades experimentais, para você ter uma ideia. Para quem está entrando agora, não tem atividade experimental, a gente ainda vai conceber projeto, né? Inclusive, vocês têm prazos para algumas coisas, como prazo para entrega do plano de estudos em até 90 dias, contados a partir... Opa! Beleza, aqui, ó. Nada como uma sala de espera. A Fernanda que está entrando, a Fernanda Passari que está entrando. Seja bem-vinda. Acho que nós temos um planejamento vocês têm um plano de estudos para ser entregue em 90 dias, só que esses 90 dias a gente levantou na reunião do colegiado que teve ontem, acho que foi ontem ou anteontem, agora já não me lembro, ontem foi quinta, não, então foi quarta-feira à tarde, a reunião do colegiado, de que esses prazos eles vão precisar ser discutidos também. Porque nós entramos, depois nós paramos, depois nós continuamos por teletrabalho, depois nós paramos, depois nós voltamos. Ainda que o plano de estudo seja concebido sem experimentação nenhuma, né? Você concebe ele em comunicação orientador-orientado, pode ser feito à distância, esse vai para, fez com que as orientações também ficassem um pouco dispersas. Então a gente deve discutir isso e provavelmente... Quer dizer, provavelmente não sei, né? Mas a minha opinião. Vai depender da discussão dos colegas. Mas a gente deve postergar isso por mais um período. Tá? Eu, por exemplo, em particular, com a aluna que entrou agora também, que vai ser orientada por mim, supostamente, nós só conversamos da ideia lá quando a gente ainda estava na Unifal. Depois a gente não conseguiu, esse vai, para, a gente não conseguiu discutir direito. Tá bem? Então é isso. Tá? Se alguém quiser se manifestar de alguma forma, fique à vontade, porque os microfones estão todos desmutados. Tá? Os microfones estão todos desmutados. Ô, José. Oi, diga, Milena. Então, para a gente conseguir fazer a atividade prevista para entregar no dia 29, a gente tem que assistir todas aquelas aulas que tá lá no Moodle, referente à semana do dia 13 a dia 18, certo? Sim, porque na verdade aquelas aulas, elas são a simulação de uma aula presencial. A atividade diz respeito à estrutura de proteínas.
e as aulas dizem respeito à estrutura de proteína. Né? Então, assim, não é condição sine qua non. Quer dizer, se você, por exemplo, pegar um livro de estrutura de proteína qualquer e estudar, é provável que você consiga entender parte das atividades, mas tenha dificuldade na manipulação do aplicativo, que é o JMOL, que eu vou colocar ele como exemplo dessas proteínas do SARS-CoV-2 hoje, entendeu? E deixei disponibilizado, talvez seja até interessante a gente voltar um pouco a fita para algumas coisas, né, para deixar as coisas bem claras. Deixei disponibilizado o livro de acesso que ensina como vocês utilizarem o programa e utilizar o programa de forma remota, sem precisar de professor nenhum, para entrar no programa e estudar a estrutura de proteínas. Porque o que está sendo pedido da atividade no final é o seguinte, carrega a proteína tal. Ela tem esse tipo de estrutura? Ela tem aquele tipo de estrutura secundária? Como que é a estrutura terciária dela? Tá? Então é alguma coisa mais ou menos nesse sentido. Inclusive essa atividade eu nem fiz, né? Eu preciso colocar para vocês aí em andamento. Essa atividade eu não fiz ainda. Eu devo fazer. Eu não vos prometo fazer hoje, e eu tô pensando, inclusive, em postergar, porque a atividade do dia 29, leia-se, você terá que resolvê-la até quarta-feira e me entregar até quarta-feira. Isso. Vamos postergar essa atividade, já que a gente está numa situação em que as coisas estão ainda... Agora que vai talvez se concretizar o modus operandi até o final do semestre. Então, uma vez concretizado esse modus operandi, fica mais tranquilo a gente prever ações. Da maneira como estava prevista no regime especial de estudos, vocês entregariam atividade na semana passada, como a gente ficou uma semana distante, né, por causa da interrupção pelo Consune, dependendo da aprovação do Consune, perdão, primeiro interrompeu e depois aprovou, né? Eu só contabilizei ali, então mais uma semana. Não, vamos fazer um acordo aqui, vamos fazer um acordo que depois eu externalizo para todos os participantes da disciplina. Vamos jogar isso para mais uma semana, tá? Certo? Ok. Vamos jogar para mais uma semana, porque aí dá tempo de sentar confortavelmente, abordar esses vídeos, porque, confesso também, são muitos vídeos, acho que são 4 ou 5 vídeos, não sei, de estruturas, mais a compreensão do aplicativo, que é o uso do software, pelo menos o básico dele, mais o livro que vocês podem ter acesso, que eu vou exemplificar logo agora, tá? Vocês podem ter acesso para seguir para estudo. É muita coisa para a gente pensar em, cara, hoje é sexta-feira. Eu não vou ficar final de semana que eu tenho família, eu tenho filho, eu tenho vida. Eu tenho vida. Eu não vou cuidar, também não vou fazer isso correndo na terça-feira. Então vamos fazer a coisa com calma. Vamos postergar isso, eu vou até anotar aqui para não esquecer, porque eu esqueço, tá? Então vamos postergar isso aqui mais uma semana, essa atividade, ela vai ficar aí com pelo menos 2 semanas, tá? E eu devo disparar essa atividade entre sábado e segunda-feira também. Porque também a gente também está correndo atrás de outras coisas, em particular dos editais de pesquisa, né? O governo brasileiro lançou uma série de editais de milhões para pesquisa, tanto o Conselho de Aperfeiçoamento de Pessoal, né, superior, ou seja, mais voltado a professores pesquisadores, que é a CAPES, como o Conselho Nacional de Pesquisa, que é ligado ao MCTI-C, né? Antes era Ministério de Ciência, Ministério de Ciência, Tecnologia e Informação, agora é Comunicação também, mano. Inovação, agora é Informação, como queira, Ministério de Ciência e Tecnologia, de modo geral. Tem vários editais correndo por aí, eles estão se encerrando entre essa semana e a semana que vem, tá? Então a gente também está correndo atrás disso para defender estudos de diagnóstico e estudos de tratamento e estudos que envolvem o Covid, tá bem? Gente, mais dúvidas? Por favor, fique à vontade. Minha ideia é a seguinte, nós vamos ficar aqui até o Zoom pegar e falar assim, falta 2 minutos para você picar a mula daí. Aí a gente entra na outra reunião que eu agendei, já com um prospecto sabedor que aquela lá é para uns 40 minutos mais ou menos, 40, 50 minutos, tá? Nós vamos precisar, como eu disse, ter as próximas videoconferências, né? Talvez a exceção da semana que vem, que ainda é do Covid, a gente começar a discutir e fazer os exercícios. Eu vou mandar para vocês nessa semana também, ligados à parte de estudo de proteínas de um modo geral, com metodologia, métodos. Eu vou mandar videoaulas com exercícios resolvidos, tá bem? Tipo assim, olha,
como é que faz para a gente purificar a proteína tal? Tem esse método, esse método, esse método. Ah, a gente pode fazer isso, testar isso, tá bem? Então, eu vou fazer isso também. Porque eu acho que como a disciplina chama-se bioquímica quantitativa, a gente precisa fazer coisas que envolvam algo palpável, né? Vamos dizer assim. Então, o uso da ferramenta como JMOL nos permite estudar biomoléculas. O uso da ferramenta como o R, com o ambiente do RStudio, nos permitem fazer uma série de análises matemáticas e estatísticas sobre características da bioquímica mesmo da graduação, entendeu? Agora a gente tem que juntar isso tudo e começar a fazer isso na prática. Inclusive ter videoconferências que a gente tem agendado para que vocês estejam com o notebook aberto, o programa aberto e a gente possa testar algumas coisinhas, tá certo? Então, Opa, por favor. Esse JMOL vai ter que baixar ele também, né? Sim, o programa? Sim. Sim. Eu vou dar essas dicas mais basiconas agora, então, tá? do JMOL, porque assim, nós vamos começar a estudar essas proteínas a partir dessa ferramenta principal, né? Eu, inclusive, usei uma outra ferramenta, cadê meu celular? Está em algum lugar aqui. Achei. Eu, inclusive, usei uma outra ferramenta. Ai! Desculpa, quase cai tudo aqui. Uma outra ferramenta que eu não sei se vocês vão conseguir enxergar, que é uma ferramenta de celular. Aqui está meio escuro, né? Eu não estou tendo muita... E aqui está bagunçado, viu? Eu saí de um ambiente que estava um pouco bagunçado por um ambiente que está muito bagunçado, e era o quarto do meu filho, mas aí agora está virando meio escritório, meio tudo. Só deu tempo para cobrir umas coisas feias que estavam lá. É um programa que chama iMolView, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Tá? Que é um programa de celular, né? Tá lá no Moodle para você ver. E ele permite você fazer estudos de estruturas também de proteínas, tá certo? De proteínas, de DNA, etc. Tá bem? Esse é um outro programinha. Às vezes você consegue por esse, ele chama iMolView. Peraí, deixa eu colocar as coisas aqui, partindo do pressuposto que nós estamos mais ou menos começando as coisas, né? Essas aqui são anotações. Uhul! Nem precisava fazer isso, né? Era só criar um outro. Não, mas tudo bem. Vou apagar o quadro aqui. Esse aqui é um quadro que eu tinha escrito para preparar para essa aula, tá? Para ver se estava tudo certo. Ele chama iMolView. Ah, peraí. Eu não estou compartilhando tela. Agora que eu vi. Eu não estou compartilhando tela. Bom, se eu não estou compartilhando tela, peraí, só um instantinho. Se eu não estou compartilhando tela, onde é que eu fui parar? Ah, fui parar aqui. Ó. Se eu não estou compartilhando tela, então pelo menos para esse momento, ó, o programa chama-se... Ih, tá de... Nossa senhora. Deixa quieto. Vamos passar isso com mais calma. Pera aí. É um programa de celular, você vai lá no Moodle, tá lá as explicações que você pode. Mas para a gente explorar, como vocês todos me confirmaram... Opa, Lucilene. Beleza. Seja bem-vindo, Lucilene. Seja bem-vindo, Lucilene. Como todos vocês me confirmaram que tem a possibilidade de usar notebook ou computador, então a gente pode deixar apenas com uma curiosidade a possibilidade de você utilizar um aplicativo de celular para baixar uma proteína, um DNA rápido e fazer um estudo. Tá bem? Alguém tem mais alguma dúvida? Fiquem à vontade. Caso contrário, a gente segue, tá? Na verdade, a gente começa, né? Se quiserem colocar uma dúvida para o chat também, eu deixo o chat aberto aqui e a gente vê. Bom, então, reorganizando. Vamos lá. A ideia agora é a gente estudar, por exemplo, algumas proteínas do SARS-CoV, né? Então, vamos por partes. Como é que a gente vai estudar isso? Bom, primeiro, a gente vai identificar algumas proteínas que são importantes e que estão relacionadas ao Covid-19, e depois a gente vai utilizar visualizador, que é a previsão da videoconferência, né? O visualizador tridimensional de moléculas para isso. Bom, nesse sentido, a gente pode começar isso, então, deixa eu pegar aqui, ó. Eu vou ter que compartilhar minha tela com vocês, né? Eu tenho que compartilhar minha tela com vocês, então, peraí. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Onde é que está?
Compartilhamento, compartilhamento, compartilhamento. Aqui, compartilhamento. Espera aí, compartilhamento. Share screen. Beleza. Aqui, ó. Por favor, me confirmem se está sendo visível a tela. Sim. Sim. Obrigado. Tá? Bom, então vamos por partes, né? Esse aqui é o bicho. Tá? Esse aqui é o bicho. Quando a gente vê bicho, não no sentido estrito senso do termo, claro, né? E sim mais jocoso do termo. Trata-se de um protista, né? É um vírus. Essa aqui é a estrutura do vírus e é a estrutura do vírus que a gente vê por aí. Vem em desenhinhos, inclusive, né? Isso aqui foi feito por microscopia de transmissão, eletrônica de transmissão, e aqui você tem três aspectos, três visões principais que são interessantes, né? Uma é uma visão mais geral desse vírus, está amplificado aqui, não diz quantas vezes ele está, mas ele tem, os autores falam que ele tem entre mais ou menos 80 a 200 nanômetros de tamanho, né, de diâmetro, o que significa que ele está numa escala nanométrica. Então aí você já pode imaginar também em biotecnologia a possibilidade do uso de recursos de nanomedicina e nanotecnologia ou nanobiotecnologia, como eles falam, para interferências diagnósticas, terapêuticas, etc., nessa área. Tá? E se a gente olha aqui nessa imagem B, você vai ver que tem uns pontinhos pequenininhos que estão anotados, que estão bem ampliados nessa imagem C aqui, ó, essa imagem C está bem ampliada, que são proteínas de membrana. Essas proteínas de membrana, membrana entre aspas, né, proteínas ligadas a uma membrana que recobre o vírus. Você já deve ter visto isso na mídia. Quer dizer, o uso do etanol como antisséptico é muito interessante e o uso de água com sabão talvez até mais eficiente quando ele é instantaneamente utilizado. Você não vai ficar andando com vidrinho com água e sabão líquido na bolsa. É mais fácil você usar álcool gel na bolsa, né? Mas ele é bastante eficiente, dado que você tem a membrana, a camada lipídica em torno, na qual se insere algumas proteínas também. E que é uma das manhas principais do vírus, né? A ideia dele ser internalizado, o material genético dele ser internalizado numa célula hospedeira, envolve, entre as etapas de internalização, a fusão da membrana do capsídeo viral com a membrana biológica propriamente dita. Isso é estimulado por proteínas tanto do hospedeiro quanto proteínas do vírus também, tá certo? Então aqui você tem uma ampliação que não dá para ver nada, na verdade, né? Tá até desfocado, mas bastante ampliado da localização dessas proteínas de superfície. Quando a gente olha uma imagem mais fechada, né, um desenho, por assim dizer, dessas estruturas, aí você tem uma subdivisão dessas proteínas. Então são consideradas proteínas do envelope, aqui, ó, são chamadas proteínas E, inclusive na literatura, que são do envelope capsídeo e que estão inseridas na membrana. Na verdade, todas elas acabam se inserindo em membrana. E aí você resgata lá dos primeiros anos de graduação aquelas ideias de proteína periférica e proteína integral de membrana, certo? A grande parte dessas proteínas que recobrem o capsídeo viral são proteínas integrais, não são proteínas propriamente periféricas. E muitas vezes, esses nomes que vocês podem estar vendo, e eu não sei se vocês estão vendo direito, né? Deixa eu ampliar aqui, ó. Esses nomes, por exemplo, proteína de envelope, proteína de membrana, não é uma proteína, não. São duas. Às vezes são muitas essas proteínas, mas que em estudos, principalmente que envolvem a bioinformática hoje em dia, que são estudos que envolvem a cristalografia da amostra de proteína biológica pura, física, e depois a cristalografia dessa amostra para se buscar o posicionamento dos átomos, a estrutura dessa proteína, você tem um conjunto delas que, se você acompanhar determinados sítios, a cada dia eles identificam uma proteína a mais. Mas existe um número restrito, meia dúzia aproximadamente, de proteínas que são consideradas como alvos possíveis para bloquear o vírus na sua ação de internalização hospedeira. Então você tem essa proteína de envelope aqui, você tem essa outra proteína aqui chamada proteína de membrana, mas ainda insistindo que outras são de membrana, né? Elas estão na membrana.
Essa proteína chamada proteína spike, spike, a tradução seria espícula, tá? Seria uma proteína de ponta, que é muito estudada hoje, inclusive, na comercialização de anticorpos contra essa proteína spike, porque ela está envolvida diretamente no processo de internalização e processamento viral. Bem? E proteínas do capsídeo, que são do núcleo capsídeo, que são proteínas que envolvem, ou que contêm o material genético que é necessário para ser alocado dentro do hospedeiro. E quanto a isso, vocês já devem ter visto também o seguinte: o pessoal fala que você tem classes de vírus, tá? Você tem, acho que são 7 classes de vírus. Dessas 7 classes de vírus, você tem as classes, por exemplo, vírus de DNA, vírus de RNA, você tem retrovírus, você tem vírus que possuem fita de DNA e RNA também, então você tem uma confusão grande. Entre essas classes, o vírus do SARS-CoV-2, ele situa-se na classe 4, que é uma classe que envolve vírus de RNA de fita positiva. Então, uma explicação. Beleza. Participantes. Por algum momento eu perdi o sinal. Vocês estão me escutando? Eu precisava de uma confirmação. Por um momento eu perdi o sinal. Vocês estão me escutando? Agora sim. Tá, beleza. De repente perdi o sinal aqui. Beleza, obrigado então. Então eu vou compartilhar a tela novamente para aquela imagem que nós estávamos vendo. Esse universo esse universo acho que foi previsto, como é que fala? Agora já esqueci, perdi o pique da piada, né? Pelos sumérios, né? É um universo previsto pelos sumérios, que é uma comunicação à distância. Isso aí depois você procurar na internet você vai ver. Anterior aos egípcios, inclusive. Bom, enfim, agora me perdi mais ou menos onde eu estava falando, mas eu estava falando acho que da proteína da espícula, proteína spike, que é um alvo, inclusive a produção de anticorpos contra ela. Quer dizer, a ideia aqui é a seguinte: quando se fala em vamos desenvolver alguma coisa para barrar o vírus, normalmente se desenvolve, eles estão pensando em desenvolver run of time. Tem mais 10 minutos para essa apresentação, tá bom, gente? Tem mais 10 minutos para essa apresentação. E terminando essa apresentação, então, eu vou pegar o link da próxima, entro e libero vocês. Vamos lá. São alvos, como eu estou dizendo, né? Alvos para anticorpos, ou eles vão ser anticorpos que podem se ligar a várias dessas proteínas, principalmente a proteína do spike, ou eles vão ser inibidores da ação enzimática dessas enzimas, ou ainda inibidores da ação de proteínas do hospedeiro. Por exemplo, já se descobriu, e a gente vai tentar ilustrar, que existem associações de algumas dessas proteínas com receptores de hospedeiro. Então, se você, por exemplo, inibe o receptor de hospedeiro, a atividade dele, você inibiria a internalização do vírus também. E agora eu retomei o que eu lembrei. Estava falando das classes de vírus. O vírus da qual pertence o SARS-CoV-2, aliás, SARS, né? O SARS, na verdade, é o nome da doença, né? Que é uma síndrome de respiratória aguda, né? Esse SARS, né? De deficiência respiratória aguda. E o COVID-19, na realidade, é o Coronavirus de 2019, porque, na verdade, eles iam conceber a descoberta como Wuhan, mas depois eles acharam melhor não envolver o nome da cidade em que ele foi detectado por uma questão ética, inclusive. Mas, enfim, como são os 10 minutos, correm rápido, né? Esse RNA viral é um RNA de cadeia positiva. É diferente do RNA de fita negativa. Esse RNA que é codificado de fita positiva, ele pode rapidamente atuar como RNA mensageiro e utilizar a maquinaria de tradução do hospedeiro. É diferente do RNA de fita negativa, que, se não me engano, é classe 5 de vírus, que exige que, para que haja a tradução, ele seja internalizado no material genético na forma de DNA. Então, você tem que ter uma transcriptase reversa, como o HIV, o vírus do HIV, que faz a conversão do RNA negativo num DNA, num cDNA, para ser incorporado no genoma do hospedeiro. Então, esse é um grande problema ligado ao corona. Como ele é um vírus de fita positiva de RNA, primeiro fita de RNA, portanto,
não sujeito à edição que o DNA tem de correções, né, e contramutações. Então, é muito mais rápido, né? Há pesquisadores brasileiros que já falam que amostras no Brasil já têm prováveis mutações. E o fato de que ele é de cadeia positiva. Então, é mais fácil ainda para o vírus permitir uma expansão dentro do hospedeiro, porque ele não precisa usar a maquinaria ribossomal de tradução. Ele usa a maquinaria ribossomal de tradução diretamente, não precisa ser incorporado primeiro em DNA. Beleza? Essa aqui é uma outra ilustração, então não vou me demorar muito nela, sobre esse mesmo elenco de proteínas. E alguma informação aqui, ó, que está ampliada sobre essas descobertas. Então, ele chama SARS-CoV-2 porque havia um SARS-CoV lá em 2003, mais ou menos, aqui está como inverno de 2002, 2003, que foi chamado, se não me engano, Western Virus, alguma coisa assim, que tem uma similaridade muito grande com o que eles chamam hoje na televisão do o novo coronavírus, né? Então, quando você compara aqui, deixa eu ampliar aqui, quando você compara aqui o SARS anterior de 2002 e de 2019, você tem vamos dizer assim, uma similaridade muito grande, inclusive no conjunto de proteínas superficiais. E uma similaridade também na forma infectiva, ou no hospedeiro intermediário, que poderia ser, no caso da SARS, um camelo ou um morcego, que eles ainda debatem isso, né, porque foi no Oriente Médio, por isso o camelo. E no caso atual, como um morcego ou um pangolim, que é um bicho muito bonitinho, um mamífero muito bonitinho, desse tamanhozinho. Depois você baixa um Google para você ver filmagem de pangolim. Né? Então, uns até acham que, inclusive, nem foi no mercado de Wuhan, que teria sido engenheirado em laboratório na China, por causa do comunismo, sei lá. Deixa quieto, não é a nossa área. O que se sabe, e que pode ser um alvo muito claro, é que ambos são capazes de interagir com um receptor, é uma enzima, uma proteína chamada ACE2. Tá? Cuja tradução do português é a famosa ECA. ECA é enzima conversora de angiotensina. Chama-se ECA. Você tem uma ECA1 e tem uma ECA2 qualquer, tá certo? Esses são colocados também como possíveis alvos. Por quê? Porque essas enzimas elas são solúveis dentro da célula, mas elas também podem atuar como proteínas integrais de membrana. E elas estão diretamente ligadas à capacidade que o vírus tem de fundir a sua membrana biológica, a sua membrana com a membrana do hospedeiro, por intermédio, principalmente da proteína spike, que está escrito aqui, ó, proteína spike, que é a proteína do vírus, e um receptor humano, que é uma enzima que tem no seu sítio ativo serina, portanto é uma serinoprotease, ela é capaz de clivar a proteína do spike, por isso que aqui está escrito priming, né? É uma clivagem, processamento celular, e que permite a internalização, a fusão das membranas e a internalização do material genômico do vírus na forma de RNA para dentro do hospedeiro. Mais uma vez, insistindo que esse vírus agora, um material genético, uma vez que entra, ele pode ser rapidamente convertido a proteínas virais e a própria estrutura do vírus e a sua expansão, por não usar a maquinaria de transcrição, né? Ele usa só a maquinaria de tradução, tá certo? Bom, deixa eu ver se tem alguma informaçãozinha aqui ou a gente passa. Aqui tem uma outra ilustração que evidencia isso, tá bem? Então você tem essa TMPRS2, que é a sigla de proteína transmembrânica de serinoprotease, com atividade serinoprotease, proteína transmembrânica, que ela atua sobre a proteína do spike, da espícula, clivando essa proteína do spike, mudando conformacionalmente e permitindo uma atuação direta e fixação do vírus com a enzima, que na verdade é um receptor, enzima conversora de angiotensina 2, que agora na próxima entrada de reunião eu vou explicar rapidamente a atuação dela. Mas vou deixar quebrar essa aqui também, né? Aproveitar até o último segundo. Vou deixar quebrar essa daqui também. Enzima conversora. Na verdade, eu preciso só dar uma olhada para ver se tem mais alguém que precisa entrar, mas acho que não. Tá? Então, essas são as formas infectivas. E aí vem se pensando uma série de propostas de intervenção para isso. Essas propostas envolvem o conhecimento das proteínas-alvo, que a gente vai ver, se elas se tratam, como por exemplo está escrito aqui, o que é muito importante, de enzimas que utilizam metais para sua ação.
Porque se ela utiliza o metal para sua ação, você pode interceder sobre a oferta desse metal. Por exemplo, essa ACE2, ela é extremamente dependente de zinco, tá? Como metal. Acredita-se que ela tenha 2 sítios para interação com o zinco. Um sítio primário que é estimulador da atividade, mas um sítio secundário que é inibidor da atividade. Então, estão pensando, por exemplo, no desenvolvimento de pequenos peptídeos, né? Sequências que não chegam a ter o tamanho de proteína, de 10, 15, 20 resíduos de aminoácidos, contendo zinco para poder ocupar o sítio secundário da enzima conversora de angiotensina 2 e, com isso, inibir a bichinha. Então, se você inibe essa enzima conversora, você vai inibir a entrada do vírus e, portanto, a oferta do seu material genético, porque todo esse processamento pela proteína transmembrânica, protease transmembrânica de serina, também estará bloqueada. Então, você acaba impactando na não entrada do vírus, tá certo? Então, os cuidados que se tem são óbvios, né? Você está mexendo aqui com uma proteína que não é do vírus, mas pensa-se em vários inibidores para ela. Para vocês terem uma ideia, vários produtos naturais já são conhecidos encaixar-se, moléculas naturais, encaixar-se em alguns sítios reacionais da enzima conversora de angiotensina 2. Tá bem? Muito bem. Então, esses são mais ou menos uns alvos que se buscam, né? Ou você pega o que o vírus tem, ou você pega o que o hospedeiro tem. Sempre tendo em mente que o que o hospedeiro tiver pode dar efeitos colaterais negativos, dependendo do excesso e magnitude com que aquele ligante, aquele fármaco, medicamento, inibidor enzimático possa atuar. Algo que talvez não encontre quando você ataca diretamente o vírus, né? Quando se fala, por exemplo, nessas dosagens maciças, testes maciços da população, basicamente o que você está fazendo ali é jogando, por exemplo, anticorpos, principalmente anti-IgM, né? Que é uma imunoglobulina. Acho que vou pegar o programa e puxar uma imunoglobulina para vocês verem o jeitão dela. IgM, que é a primeira a ser produzida como uma proteína humoral, uma resposta humoral, né? Resposta de anticorpos, no caso de uma infecção, e principalmente infecção viral, indicando que o sujeito se for detectado IgM naqueles kits